não passa. É uma reclamação antiga. Eu conversei com os moradores do residencial Amanda Moraes. Você acompanhou aqui. E agora eu conversei com os moradores da Barroca. Acompanhe aí essa entrevista com exclusividade da reportagem Chico Sabe Tudo agora. Reportagem Chico Sabe Tudo está aqui no bairro Barroca, em Paulo Afonso, na rua Teofilândia, onde eu vou conversar com essas moradoras, a dona Cristina e a Roquelina, que elas irão falar sobre o transporte que não tem aqui nessa localidade nos horários. É isso? Boa noite. Boa noite. Exatamente. A gente está com muita falta de transporte no bairro. Isso aí está afetando a sua filha que estuda, não é? Exatamente. Os estudantes são os que mais estão sofrendo no momento, porque eles demoram muito no ponto de ônibus para poder voltar para casa. A ida já é um transtorno, que os ônibus são super lotados. E a volta é pior ainda. Mas sempre foi assim? Não, na época da Vitran e da Aratu, não. E antes da pandemia, era menos. E depois da pandemia, teve no caso, cortaram de vez. E agora o retorno, que prometem que vão melhorar e nunca melhora. Isso aí já dura um tempo, como você bem falou. Sua filha estuda no IFBA, é? Exatamente. Aí fica mais difícil para ela, que ela, no caso, tem um ônibus de 12h20 que ela não consegue pegar. Ela só pode pegar o ônibus de 1h20, que chega aqui em casa mais ou menos quase 3 horas, porque o mesmo ônibus faz o trajeto de Jardim Bahia, Mochotó e Barroca. Mas por que ela não pode pegar esse ônibus de 12h20? Porque 12h20 ela está saindo da escola. Aí fica tudo difícil, não é? Exatamente. Aí o próximo ônibus só é de 1h30. Se tivesse um ônibus de meio-dia e meio de 1 hora, que no caso, se tivesse ônibus de meia hora, como era antes, ela chegaria mais cedo em casa. Qual era os horários dos ônibus antes? Em meia hora, de domingo a domingo. E hoje não tem mais? Não tem mais. Sábado apenas até 2 horas da tarde. Dia de domingo não temos ônibus. E à noite também não. À noite parece que o ônibus roda só até 6 horas. Eu não sei falar de certeza porque eu não tenho acesso aos ônibus à noite. Não, minha filha não estuda à noite, né? Só pelo dia. Mas se eu não me engano é até 6 horas da noite o ônibus. Mas como é que você está fazendo para sua filha estudar, já que não tem os ônibus nesse horário? Estou me sacrificando e pagando mototáxi no retorno. Na ida ela vai de ônibus, ela vai cedo, no ônibus de 6 horas da manhã. E na volta eu estou deixando ela vir de mototáxi, porque senão ela vai desmaiar de fome no meio da rua. E haja dinheiro, não é? Exatamente, para quem não tem. É quanto o mototáxi daqui, do bairro Barroca, lá para o IFBA? Hoje está custando R$9. E todo dia 9? R$9. Começou ontem, R$9. Aí todo dia. Você procurou as autoridades competentes para saber o que está acontecendo, porque não voltou o horário antigo, já que você falou que era em meia hora? A gente não tem respostas. Por isso que eu estou procurando os meios de comunicação. Aí você só tem essa filha que estuda lá no IFBA? Exato. O menorzinho estuda aqui no Guiomar, no bairro mesmo. Agora eu vou conversar com outra pessoa, que é a Roquelina, que ela vai falar sobre essa situação desesperadora que alguns moradores estão passando. Eu sei que é uma dificuldade imensa. E o que a senhora também tem para falar sobre essa situação lamentável? Essa situação é lamentável, né? Porque a gente vê vários estudantes se sacrificando, né? Já é um sacrifício se deslocar daqui do bairro para o centro para estudar. E o que mais sofre é os alunos da noite, né? Que eles não têm transporte. E como o Paulo Afonso está violento, a gente fica preocupada, né? Com nossos filhos, nossos amigos. Eu não tenho filho que estuda
no centro, mas eu sou solidária com todas as mães, né, que têm seus filhos e que está passando por essa situação. Então, eu acho que as autoridades têm que tomar providência, porque a cidade está violenta, nossos filhos saem de casa, não sabe se volta. Então, eu acho que tem que ser rapidamente resolvido esse problema. E à noite não tem ônibus de jeito nenhum. Tem uma cunhada que ela faz pilates na rua e ela diz que é um sacrifício. Ela é diabética também, tem hora que está para desmaiar no ponto porque tem horário de se alimentar. Então fica muito difícil. Não teve nenhum aviso prévio falando por que não tem mais ônibus em meia hora? Não foi feito nenhum anúncio. E depois da pandemia, né, eu acho que eles não querem mais rodar. Vi uma sessão na Câmara falando que a empresa está com 18 milhões de déficit, né, e que precisa sanar, mas só que o povo não pode pagar por isso, né, o povo não é culpado e não pode pagar por isso. Então, os estudantes precisam de ônibus e as pessoas também estão perdendo o horário de trabalho. Muita gente pode até ser demitida por faltar, né, por não ter ônibus, chegar atrasado. E aí? O que é que a empresa vai fazer, né? Então, nós queremos uma explicação da empresa, o que é que vai fazer. Muitos moradores dependem de ônibus aqui? Muitos moradores. O trabalho é só no centro. E os estudantes aqui só até o 9º ano. Então, a maioria, sim, depende do transporte público. Se porventura o responsável pela empresa Atlântico estiver acompanhando a essa reportagem, Chico Sabe Tudo, que eu estou fazendo aqui no bairro Barroca, em Paulo Afonso, o que vocês têm para falar para esse responsável? É isso, né? A gente quer ônibus para toda a sociedade do bairro, para todo mundo do bairro. Você fez as contas de quanto você paga por mês, já que você está pagando mototáxi? Você falou que é um preço que não cabe no seu bolso ter todo dia aquele dinheiro? Não, é em torno de 340 a 350 reais, juntando a passagem, a ida e a volta de mototáxi. Aí você tem que trabalhar um pouquinho, né? Bastante, muito. E se tivesse esses ônibus em meia hora, já ia suprir as necessidades. Exatamente, já ia economizar, né? Porque como estudante ela paga meia. Aí seria bem interessante ela voltar a retornar de ônibus. E no meu caso eu tô fazendo isso por minha filha, mas outros pais que não podem, que os coitados ficam no meio da rua até certas horas, para chegar em casa 2, 3 horas da tarde. Você conhece muita gente que está assim na bronca? Muita gente. E não é só o bairro Barroca. Tem a Vila Mochotó, tem a Pedra Comprida, tem o condomínio Amanda Moraes. Todas essas pessoas dependem desses ônibus. Então, o sofrimento dessas pessoas é muito grande. As autoridades precisam ter compaixão da comunidade. É muito triste. E sem contar que não é só os estudantes e as pessoas que vai fazer feira, né, que vai para o centro. É muito sofrimento você ver a pessoa 2 horas no ponto. Tem dia que eu vou para minha igreja, volto e a pessoa ainda está no ponto esperando um ônibus. É terrível. Então precisa imediatamente ter um ponto final a essa situação. Essa situação tem que ser resolvida urgentemente. Obrigado por suas informações e você acompanhou essa entrevista que eu fiz com exclusividade aqui no bairro Barroca, em Paulo Afonso. Eu conversei com a dona Cristina e a Roquelina e elas falaram sobre o transporte que não está passando como antes. Tiago Nascimento, repórter Chico Sabe Tudo. E você acompanhou essa matéria que eu fiz com os moradores lá do bairro Barroca. Tem comentários aqui para me passar. Só que, infelizmente, não dá para passar esses comentários falando sobre o transporte público que está um caos. Está um caos para os moradores da Vila Mochotó, Barroca, Residencial Amanda Moraes. Todos estão reclamando do transporte público. Porque mudaram os horários. Por que mudaram? É isso aí
que o povo está se reclamando. Mudaram por quê? Perguntar não ofende. E eu espero que esse problema seja resolvido. Você acompanhou aí a mãe desesperada, R$ 9,00 por dia. Ela tem que pagar do transporte, mototáxi. Faça a conta aí, R$ 9,00 por dia. Quanto é que vai dar? A pessoa quer sair para o centro da cidade, não tem ônibus. Feriado, não tem ônibus. E aí, meu amigo, e aí as pessoas têm que recorrerem a quem? Já que a autoridade competente não está fazendo nada. Tem que recorrer à reportagem Chico Sabe Tudo, como essas duas pessoas recorreram.